pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao Alô INSS, mais um boletim informativo nessa tarde de hoje. Eu trago novidades aqui para você, aposentado e pensionista, surpresa maravilhosa agora em novembro para os aposentados do INSS. Eu vou trazer aqui agora, na verdade a gente tem 3 boas notícias para trazer nesse boletim, incluindo sobre o 14º salário. Eu falei que estava aumentando esse movimento, que ia ter novidades. Pois bem, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou trazer agora aqui para vocês em primeira mão essas notícias. Serão aqui 5 notícias, que é o padrão do nosso canal, para vocês, e eu vou trazer informação de utilidade pública. E se eu fosse você, aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, idoso, pessoa com deficiência, inclusive servidor, não perderia esse vídeo, porque eu vou trazer, inclusive para servidor também, uma boa notícia, tá? Então vamos todos juntos ficar até o final. Eu aproveito para convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever. Aqui embaixo vai ter um botão inscrito, inscreva-se em vermelho, clicou, estará inscrito, fará parte desse canal, começará a receber notificação do YouTube quando eu postar vídeo novo. Você está no Alô INSS, e o Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do Brasil. Nosso objetivo: trazer informação, orientação, notícia, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e às vezes não faz a mínima ideia. Então, por isso é importante ser inscrito do canal, receber informação sobre os direitos de vocês. Muitos de vocês têm direitos que nem conhecem, mas aqui a gente vai fazer esse papel de conseguir orientar você para você entender como que funcionam os direitos, as políticas públicas e ver o que a sua família se enquadra ou não nos critérios, pois como cada benefício tem um critério diferente, você precisa entender os critérios para avaliar se você e sua família têm direito ou não e como acessar esses benefícios, tá? Então, a gente faz esse trabalho aqui incrível com vocês e também nós somos uma rede de apoio, nós apoiamos a luta da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado, do pensionista. Então vem fazer parte dessa família que vem crescendo a cada dia, se fortalecendo para conseguir um Brasil melhor para o aposentado, tá? E a gente fica de olho em tudo, hein? O tempo inteiro você tem sempre notícia atualizada aqui no nosso canal. Então se inscreva, deixa o like, eu quero bastante joinha aí nesse vídeo e não esqueça de compartilhar o conteúdo. Compartilha no grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, nos Stories, em todas as redes aí que você participa, porque a gente tem que alcançar esses 35 milhões de pessoas que estão sem esse tipo de informação. Informação de utilidade pública que pode trazer aí muita diferença na sua vida e no seu bolso, principalmente, já que a gente está falando do seu pagamento, do seu salário, e muita gente vive exclusivamente só do benefício do INSS. Então é importante ter conhecimento, tá bom? Bom, pessoal, sem mais demoras, eu sou a Ana, bem-vindo, bem-vinda. Bora lá para as notícias. Começando a primeira notícia já boa, olha só. Uma servidora do INSS de 65 anos conseguiu na justiça o direito de continuar recebendo auxílio transporte. Presta atenção nisso daqui, porque isso daqui pode acontecer com você, com alguém da sua família, com algum conhecido, e agora você vai ter informação e sabedoria para conseguir explicar a situação para a pessoa, se alguém que você conhece passar por essa situação, porque isso aqui foi uma decisão judicial e você pode pegar essa decisão como exemplo para montar o seu processo, para indicar para essa pessoa montar o processo dela, né? Então é importante a gente ir conhecendo as decisões, o que os juízes estão pensando quando os aposentados entram, né, os servidores, os beneficiários do INSS entram requerendo alguma coisa na justiça. Então eu vou sempre trazendo situações como essa para vocês. E olha só, uma servidora do INSS, moradora de Tijuca, Santa Catarina, ela conseguiu na justiça o direito de continuar recebendo auxílio transporte. O órgão havia suspendido o pagamento do benefício em abril de 2021 sob a alegação de a funcionária pública ter completado 65 anos de idade e, portanto, ela poderia usufruir da gratuidade no transporte coletivo, como assegurava a legislação, que é o Estatuto do Idoso. E aí a terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no entanto, seguiu uma jurisprudência no sentido do direito ao auxílio. Ele é garantido a todos os servidores que utilizam qualquer meio de transporte, seja ele público, seja ele privado. E para se deslocarem da casa para o trabalho, incluindo os trabalhadores de 65 anos de idade, quando se servem de veículos próprios ou outros tipos de transporte que não garantem isenção. E aí aconteceu aqui, né? A ação ela foi movida
por uma técnica, pessoal, presta atenção, porque isso pode ter acontecido com alguém. Uma técnica do Seguro Social. Ela trabalha numa agência da Previdência Social. E em maio desse ano, a Terceira Vara Federal de Itajaí, Santa Catarina, reconheceu o direito da servidora, mas o INSS recorreu da decisão, como sempre, o INSS sempre recorre, né, dizendo que tá errado, que não é assim, e lá. Mas o caso, então, foi parar onde? No TRF4. E por unanimidade, a terceira turma decidiu em favor da trabalhadora. De acordo com a relatora desembargadora Marga Bart, a jurisprudência do TRF4 assegura o direito reivindicado por ela. Em seu voto, a magistrada ressaltou que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, o auxílio transporte também é devido aos servidores que utilizam veículos particulares no seu deslocamento do trabalho, não apenas aos que utilizam transporte público. Olha isso! E ela destacou ainda que a legislação estabeleceu que a concessão do auxílio transporte é garantida a partir de uma declaração firmada pelo servidor, na qual ele ateste despesas com transporte, presumindo-se verdadeiras informações constantes na declaração. Então tá aí, pessoal, mais uma decisão judicial a favor do beneficiário. Então, para você ver que às vezes a empresa, né, o próprio órgão público pode falar que você não tem direito a certas coisas, mas aí você tem. Então é importante você conhecer esses direitos, esses tipos de decisão, para avaliar se realmente é como as pessoas estão te falando ou não, né? Então você tem essa autonomia, essa oportunidade de ter visões diferentes sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo processo. E agora a segunda informação, que também é boa demais, é uma maravilhosa notícia para todos vocês e vai impactar os aposentados, os pensionistas, o BPC Loas, os beneficiários da Previdência Social. Com certeza há espaço para aumento real do salário mínimo via PEC. Sabe quem disse isso? O relator do orçamento, abre aspas. Percebo que no Congresso há uma grande boa vontade com essa PEC. Que PEC é essa, Ana? É a PEC de transição do governo eleito Lula. O que aconteceu? Lula, por ser candidato presidente eleito para 2023, no primeiro ano de mandato, ele tem direito a solicitar uma PEC para o Congresso aprovar, que é pedindo uma abertura de crédito, um crédito extra que é fora do teto de gastos, para que ele possa utilizar para cumprir promessas de campanha. Todo presidente eleito tem direito no primeiro ano de mandato. A partir do segundo ano de mandato, não é mais possível, ele tem que cumprir o teto, senão ele comete um crime de responsabilidade fiscal. E para abrir uma PEC fora do primeiro ano de mandato, ele teria que fazer igual o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro fez. Dar um decreto, assinar um decreto de calamidade pública. Pois é só em situações muito específicas que você pode extrapolar o teto de gastos sem cometer um crime de responsabilidade fiscal. E aí o Lula, ele tá vendo o que ele vai incluir nessa PEC. E olha só, tanto o Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, deram cartão verde para a PEC e sinalizaram que o Congresso não teve por enquanto, parlamentar que fosse contra o auxílio R$600 a partir de janeiro e sabe que para pagar o auxílio de 600 tem que ter essa PEC, porque ele não cabe dentro do orçamento, ele não cabe dentro desse orçamento que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi enviado ao Congresso, que o Congresso ainda vai votar tudo, né, para se decidir o orçamento oficial. Mas o orçamento que o Bolsonaro enviou, o salário mínimo não tem aumento real e o Auxílio Brasil é R$400. Com essa PEC, o que garantiram, inclusive o senador Wellington, que também é do PT, o que eles trouxeram aí de novidades para a gente, de afirmação, que é uma boa notícia para vocês, que está garantido o auxílio 600 e está garantido o salário, o reajuste da aposentadoria dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas, dos beneficiários do INSS, com aumento real. Depois de 4 anos sem aumento real, vocês finalmente terão um reajuste com aumento real novamente. Então, além de considerar a inflação que for fechada
até o mês de dezembro, tem que esperar fechar dezembro para ter em janeiro essa inflação real. Além de considerar a inflação, vai considerar mais o PIB dos últimos 5 anos. Então, eles vão pegar a média dos últimos 5 anos de PIB que o Brasil teve e vão pagar acima de aumento real, tá? Então, segundo aí o Lula, o governo Lula, eles vão pagar o salário mínimo com aumento real. Eles já têm o aval da maioria do Congresso, tá? Então, é praticamente certo. Eles estão só finalizando essa PEC para colocar mais coisas ali de promessa de campanha. E também essa outra boa notícia, né, do Auxílio 600, pelo menos esses dois, por enquanto, já tem o aval da maioria. Agora a gente vai ver o imposto de renda, né, a atualização da tabela, porque o Lula, ele prometeu que iria dar isenção no imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Então a gente vai acompanhar se o Congresso, a maioria também vai apoiar, mas por enquanto, segundo o senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento de 2023, ele afirmou aí não ter encontrado qualquer parlamentar contrário a essa PEC, que inclusive vai viabilizar o pagamento do Bolsa Família de R$600 a partir de janeiro, vai viabilizar também o aumento real do salário mínimo nesse primeiro ano de governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele declarou que a proposta terá espaço para aumento real sim, e disse que o Lula está articulando muito bem com o Congresso, tá? Então eles estão com um aspecto simbólico de transmitir uma sensação de normalidade após os 4 anos do Jair Bolsonaro no poder. Então essa agenda serviu para tratar de temas concretos, como a solução para viabilizar os principais programas de transferência de renda do país, salário mínimo, também a questão do imposto de renda, entre outras ações. Lula diz que também pretende melhorar, né, que o melhor caminho seria a PEC hoje, porque ele pretende fazer essa opção que é mais segura, é mais defensável do ponto de vista jurídico, mais inquestionável, e também o trabalho mais importante nesse momento é o de buscar um consenso, porque o tempo está exíguo, né? Para aprovar uma PEC por 3/5 dos votos 2 vezes em um espaço curto de tempo, só se todos estiverem de acordo. Isso quem disse foi o senador do Piauí, e ele percebe que no Congresso há uma grande boa vontade com essa PEC. Então as articulações do PT estão assim abrindo oportunidades para que eles consigam essa aprovação da maioria do Congresso, tá? Então vai ser uma ótima notícia para vocês, porque vocês vão ter um salário com aumento real depois de 4 anos e ainda vão ter aí o auxílio R$600, a galera do Auxílio Brasil, pelo visto, não tem parlamentar por enquanto contra a isso, tá? Então já é uma vitória praticamente, não dá para comemorar ainda porque precisa bater o martelo e ter a oficialização no Diário Oficial da União, mas pelo visto vai dar certo. Então, eu fiquei feliz e vim trazer essa informação para vocês, tá? Uma terceira notícia também, eu vou trazer aqui rapidinho para vocês, algumas aposentadorias que não exigem idade mínima. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque muita gente não sabe. Com a reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, a idade mínima e o tempo de contribuição tiveram alteração para os trabalhadores que pretendem pedir aposentadoria do INSS, e a nova legislação trouxe regras de transição para quem estava perto de se aposentar por tempo de contribuição, e muita gente não sabe. E pela regra de transição, são exigidos 15 anos de contribuição para homem ou mulher, e a regra estabelece o acréscimo de 6 meses a cada ano para as mulheres, até chegar a 62 anos em 2023. Então, mulher, 60 anos mais 6 meses a contar de 2020, até atingir 62 anos de idade, que é a idade mínima exigida, mais 15 anos de contribuição. Então, 2020, a mulher tinha que ter 60 anos e 6 meses. 2021, 61 anos. Esse ano de 2022, 61 anos e 6 meses. E em 2023 em diante, se não houver uma outra reforma, mas vai haver, né? Inclusive, o Lula defende tirar vários pontos da reforma que aconteceu para poder melhorar a vida do trabalhador, segundo ele. Então a gente vai acompanhar tudo isso e ver como que vai ser o Congresso, o olhar dele para a Previdência. Mas em 2023 em diante, 62 anos é a idade mínima. Homens possuem 65 anos de idade mínima, independente do ano, que já é estabelecido, mais 15 anos de contribuição. Mas outras regras de transição são por pontos ou por pedágio. Então, por pontos, o segurado precisa de uma pontuação que será resultado da soma
do tempo de contribuição com idade. Então, cada ano de contribuição equivale a 1 ponto e cada ano vivido também vale 1 ponto. Para se aposentar, é necessário atingir a pontuação mulheres 87 pontos e homens 97 pontos. Então, não vai exigir essa idade mínima. Tem também a por pedágio. É aplicado um pedágio de 50% que eleva meio ponto até que o segurado atinja a idade mínima exigida. No pedágio, o contribuinte paga uma espécie de imposto em tempo de contribuição para conseguir a aposentadoria e pelas regras gerais definidas da reforma, para se aposentar é preciso as mulheres ter 62 anos de idade mais 15 anos de contribuição e os homens 65 anos de idade mais 15 anos de contribuição no INSS, em caso de filiação antes da reforma, ou 20 anos de contribuição em caso de filiação depois da reforma, tá? Então, esses são alguns tipos de aposentadoria, alguns, existem outros também, mas só para vocês saberem como que está funcionando por enquanto os principais tipos de aposentadoria depois dessa reforma, tá? Um outro ponto aqui, agora para encerrar esse vídeo, 2 notícias, 14º salário, vou trazer também para vocês e vou falar sobre uma surpresa maravilhosa também, agora em novembro, já na folha de pagamento, tá? Então vamos lá. Primeiro, o INSS convocou seus novos segurados para receberem o 13º salário. Surpresa maravilhosa na folha de pagamento agora, já de novembro. Já tem calendário, já tem valores e eu vou trazer inclusive quem vai receber essa grana e vai se surpreender, porque dia 14 vocês vão ter o extrato liberado e vão se surpreender, vai se surpreender que vai ter um salário maior por causa dessa inclusão do 13º. E como acontece anualmente, os segurados do INSS receberão um abono especial de Natal, o popularmente conhecido 13º salário, porém, uma parte dos beneficiários já recebeu o abono, foi a maioria, né? Receberam o abono agora no início do ano, no meio do ano, né? E que costuma ser pago em cota única entre novembro e dezembro. E quem ainda vai receber o 13º, que é quem o INSS está convocando? Nesse ano de 2022, a autarquia decidiu adiantar o pagamento do 13º aos aposentados e pensionistas que têm direito ao abono. O motivo foram os efeitos da crise causada pela pandemia da Covid-19. Portanto, milhões de beneficiários já receberam essa parcela no primeiro semestre do ano. O 13º salário do INSS, ele será pago entre novembro e dezembro apenas a quem se cadastrou como segurado a partir de março de 2022. Somente esses novos beneficiários não receberam a parcela adiantada do 13º salário desse ano. Então, se for o seu caso, você vai ter essa grana. Os novos segurados do INSS que receberão o 13º no final desse ano devem calcular a parcela de acordo com a quantidade de meses que receberam o benefício. Se um aposentado ou pensionista começou a receber o pagamento previdenciário em julho de 2022, ele será beneficiado com 13º proporcional a 6 meses. Então, você pega o valor do seu salário, divide por 12 para saber o valor mensal e multiplica pela quantidade de meses que você está recebendo o benefício, que nesse caso seria 6. Então, você iria receber, nesse exemplo, se fosse um salário mínimo, R$ 606, porque teria 6 meses de benefício, tá? Como já acontece com o benefício mensal, a parcela do 13º ela é liberada de acordo com o dígito final do número previdenciário. O dígito a que o calendário se refere é o último antes daquele traço. Primeiro serão pagos os segurados que recebem até o valor de um salário mínimo e, em seguida, os que recebem mais que um salário mínimo. E o calendário, então, começa no dia 24 de novembro, para quem recebe até um salário mínimo, vai até o dia 7 de dezembro, de acordo com o final do NIS. Já quem recebe mais que um salário mínimo, recebe a partir do dia 1º de dezembro e vai até o dia 7 de dezembro, também de acordo com o final do NIS. E é o calendário que eu trago no boletim da manhã, então assistam para vocês saberem as datas de NIS por NIS, tudo certinho, tá? E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar a respeito do 14º salário, que muita gente duvida do 14º, mas o 14º, pessoal, ele ainda pode existir. Por que que o 14º pode existir? Esse ano é muito difícil, realmente, confesso, é praticamente impossível de acontecer, porque o Bolsonaro, eu acredito que ele não vai dar 14º salário para o aposentado, ao menos que ele queira se restabelecer aí, né, ter um olhar diferente para esse público para poder se reeleger em 2026, né, algo do tipo, se candidatar e ganhar a eleição na próxima eleição. Mas, caso contrário, ele não vai fazer mais ações
populistas ou ações para ajudar nesse momento, já que já está encerrando o mandato e já está passando por uma transição, né, de governo. Então, o 14º, ele pode vir no novo governo. E a gente vai trabalhar muito por isso, porque assim, eu não estou falando para a gente ter que esperar um ano. A gente está falando para ser pago em janeiro. Por quê? Janeiro vai dar auxílio 600, que vai ser incluído na PEC. Vai dar aumento real por causa do PIB, que ele já confirmou. Aí a gente está pedindo para dar um 14º salário, porque o aposentado foi o único que não teve ajuda na pandemia. Então, pessoal, essa luta ela é possível. Para vocês verem como é possível, está saindo já jornais já estão trazendo sobre um questionamento para o presidente Lula, e a gente já está cobrando nas redes sociais, ele já está percebendo o movimento, a gente está cobrando o André Janones, que é o deputado que defende o Lula, a gente está cobrando o Lula, que falou que vai governar para o aposentado, e a gente vai fiscalizar isso. Então, existe uma chance da gente conseguir um 14º muito antes do que se imagina. Então vamos continuar nessa luta, vamos continuar cobrando, porque faz parte, a gente tem que cobrar. É um novo governo que está entrando, ele precisa já sentir a força do aposentado. Mas para isso você precisa fazer parte desse movimento. Então bora cobrar? Lá nas redes sociais o Lula cobrar 14º, lá no André Janones cobrar 14º, lá nos deputados, senadores do PT, principalmente, cobrar o 14º, tudo bem? Conto com vocês, esse é o nosso boletim. Um beijo grande, fiquem com Deus e até logo.